Olá pessoal, meu nome é Ricardo, sou professor do Departamento de Física da Universidade Estadual de Maringá, sou criador do site Recursos de Física e membro da revista Astronova. Venho agora para falar um pouquinho nesse vídeo do Astronova Explica sobre pulsares. Entretanto, até a gente chegar no pulsar, nós precisamos entender de onde ele vem, ok? Então eu vou mostrar uma imagem aqui. Essa imagem ela é bem famosa, né? Acha de tudo quanto é jeito, mostrando um pouquinho da evolução das estrelas. Né? Na verdade, é possível só fazer um vídeo dessa imagem. Né? Talvez até seja uma ideia para fazer um vídeo futuro aí. Mas o que é importante aqui? Percebam que na parte da esquerda aqui, nas protoestrelas, aqui embaixo pequenininha, lá em cima grande. Ou seja, quanto maior a massa daquela nuvem de gás que está originando a estrela, maior vai ser a estrela no centro dela. Tá? E isso influencia, vamos dizer assim, a existência da estrela e o final que ela vai ter. Tá? Então o Sol está aqui, né? Estrelas entre 0,4 massas solares e 8 massas solares, elas vão ter o período de existência delas, no fim da vida elas vão se tornar ou gigante vermelha ou uma supergigante vermelha. Elas não vão explodir, elas vão simplesmente ejetar as camadas mais externas da estrela. Tá? Essa matéria vai esfriar, vai virar gás e vai formar as nebulosas planetárias. Tá? E no centro dessas nebulosas fica um carocinho, né, um restinho que nós chamamos de anã branca. Tá? Entretanto, com as estrelas maiores, quanto maior a massa, mais curta é a existência dessas estrelas e mais catastrófico é o final, né, delas. Tá? Então, acima de 8 massas solares, você tem, quando a estrela chega no final da vida dela, ela vai explodir. E aí, ainda dependendo dessa massa, ela vai virar ou um buraco negro, como pode vir aqui, ou uma estrela de nêutrons. Tá? Então, o resto dessa estrela. Para nós, o importante aqui é a estrela de nêutrons. Esse objeto, ele é tão compacto, né? Ele tem massas ali mais ou menos entre 0,8, se não me engano, 0,8 e 2 massas solares, o resto, né? Só que ele é condensado em algo de poucos quilômetros, algumas poucas dezenas de quilômetros. Então a densidade desses objetos é fenomenal. Não chega a ser buraco negro, né? Onde nem a luz consegue escapar, mas é um objeto muito denso. Por exemplo, se ele passa perto de estrelas, ele suga o material das estrelas, destrói as estrelas. Tá? Então, o nosso objetivo, que é o pulsar, ele nasce a partir de uma estrela de nêutrons. Né? Por que ela recebe esse nome? Porque a gravidade, basicamente, ela venceu a guerra entre ela puxar tudo para o centro e a expansão térmica, né, devido à energia que a estrela produz. Como ela não está produzindo mais energia, o negócio compacta, né, ao limite. Nessa compactação, a maioria da matéria da estrela é composta de nêutrons, porque os prótons e os elétrons se fundiram em nêutrons. Tá? Então, por isso que ela recebe esse nome Neutron Star, né, estrela de nêutrons. A densidade desse objeto é tão fenomenal, né, se estima que se você pudesse pegar uma colher, né, desse negócio, da matéria dessa estrela de nêutrons, ela pesaria trilhões ou quatrilhões de toneladas. É um negócio bem fora assim da escala. Tá? Então lembre bem essa questão, né, da estrela de nêutrons. Então, aí vamos voltar agora para os pulsares. Né? O nosso conhecimento dos pulsares começou em 1967, quando Jocelyn Bell e o Anthony Hewish eles descobriram os pulsares. Né? E tem a imagem deles aí, mais ou menos, da época. Tá? E em 1974, o Hewish ganhou o Prêmio Nobel de Física por participar da descoberta dos pulsares. Você entendeu direito. Ele ganhou, ela não. Né? Então aí tem uma das muitas polêmicas envolvendo prêmios Nobel, envolvendo mulheres na ciência e tudo mais. Isso também até para fazer um vídeo no futuro para falar sobre esses casos, essas injustiças. Né? Mas o fato é que ela não ganhou
o prêmio Nobel junto com o Anthony Hewish pela descoberta dos pulsares. Okay? Então a gente já começa a nossa história dos pulsares com a polêmica, com essa questão de mulheres na ciência. Então aqui eu tenho duas imagens esquemáticas mostrando a estrutura do pulsar. O pulsar, na verdade, ele é um tipo de estrela de nêutrons. As estrelas de nêutrons, por si só, elas já têm um campo magnético muito poderoso. Os pulsares têm um campo magnético ainda mais poderoso do que a estrela de nêutrons normal. O que diferencia o pulsar? Então, você vê aqui na direita, tá? Eu tenho o caroço central, né, que é esse azulzinho claro. Né? Eu tenho o campo magnético, né, que é essa área roxa. Né, isso está circundando esse objeto. Tá? Aqui a gente pode ver que o eixo de rotação é vertical e os polos estão em ângulo, basicamente como a Terra. Né? E só que o pulsar ele emite jatos de radiação, em sua maioria raio-x. Tá? Então está marcado por esses cones, representado por esses cones vermelhos aqui. Né? Então agora eu vou usar uma impressão 3D para mostrar esse esquema. Eu vou deixar as duas ali até para se comparar. Tá? Então aqui eu tenho o pulsar, né, esse objeto vermelho. Né? O amarelo, né, os fios amarelos são as linhas de campo magnético, né, então elas estão circundando, né, o pulsar. E esses cones vermelhos aqui, que eu poderia ter feito de outra cor, representam a emissão de radiação, né, o cone da emissão de radiação. Essa radiação ela recebe um nome especial, ela recebe o nome de radiação síncroton. Nós já voltamos a isso. Tá? Então perceba que nessa imagem, o eixo, vou rotacionar ela nesse eixo vertical aqui. Né? Então vocês percebam que a rotação está acontecendo, mas o campo magnético ele está em ângulo com o eixo de rotação. Então quando esse pulsar ele rotaciona absurdamente rápido, coisas muitas vezes até menos de um segundo, né? Velocidades absurdas. Então esse cone de radiação, seja o que vai assim, para esse polo, né, e para esse polo, que é emitido para o universo afora, ele está rotacionando, né, pelo espaço, está se emitindo, né, em grandes áreas aqui no espaço. Então eu vou passar a próxima imagem aqui, é um GIF, é a representação do que eu estou fazendo aqui. Ó, o pulsar está girando e esses cones de radiação, que no GIF aí representa essa luz rosada, e o azul no GIF ali representa as linhas amarelas aqui de campo. Tá? Ela está girando e rotacionando, né? Emitindo esses cones de radiação. Então a gente consegue também ter um modelinho bem legal aí, impressão 3D, para explicar como que é a estrutura de um pulsar, o que é um pulsar. Então, por que essa radiação que está emitindo recebe o nome de radiação síncroton? A radiação síncroton acontece quando cargas elétricas estão se movendo a velocidades relativísticas, ou seja, próximas da velocidade da luz, em trajetórias curvilíneas. Eu falei, mas de onde que vem essas cargas elétricas? Esse campo magnético, como que ele está girando, ele acaba induzindo um campo elétrico na superfície do pulsar. Muito poderoso, é um campo elétrico muito poderoso. Esse campo elétrico arranca partículas eletrizadas da superfície do pulsar, em sua maioria elétrons. Esses elétrons vão para a magnetosfera e fica preso nessas linhas de campo, que são trajetórias curvas. Então, como a velocidade dele é muito, muito alta, relativistas, próximas à velocidade da luz, isso acaba emitindo a radiação, né, pelos polos do campo magnético, que é a radiação síncroton. Tá? Então, por isso que recebe esse nome, que é uma radiação emitida quando objetos em altíssimas velocidades estão acelerados em uma trajetória curva. Né? Então, agora eu vou voltar um pouquinho para esse lado aqui, assim, essa imagem que está um pouquinho mais básica. Né? Então aqui a gente tem as linhas do campo magnético, né? Tem o pulsar no meio, os feixes, tá vendo aqui, ó, os feixes de partículas aqui, são essas partículas eletrizadas que são arrancadas da superfície e elas emitem, né, as ondas, a radiação
né, por espaço afora, tanto pelos dois polos. Mas eu quero mostrar para vocês agora aqui esse gráficozinho aqui. Tá? Então eu tenho a intensidade do sinal pelo tempo. Então como que nós detectamos os pulsares? Como esse cone, isso aqui está girando muito rápido, esse cone eventualmente ele passa por nós muito rápido. Então a gente detecta um sinal muito grande, né, vindo desse objeto. Né? E como a velocidade de rotação é constante, né, a gente tem um período constante de repetição desse objeto, né, dessa detecção. Né? Por isso que recebe o nome de pulsares, parece pulsos, né, de radiação que nós recebemos. E aí uma versão, vamos dizer, mais complexa desse gráficozinho aqui, é esse daqui. Ó. Tá? Aqui, assim acho que foi melhor. Ó. Deixa eu virar aqui para mostrar, ó, em vários ângulos. Isso daqui é um mapa de frequências, né, de detecção de um pulsar. Tá? Então, esse aqui, particularmente, é o pulsar chamado BO329 mais 54. Ele foi observado em 2014 com o telescópio NRAO, né? E esse pulsar gira cada 0,71 segundos, né? Está a mais ou menos 3.500 anos-luz de distância da Terra. E aqui está registrado 86 pulsos individuais, né, de cada pulso de 61 segundos de dados. Né? Então é assim que os astrônomos detectam esses objetos. Isso aqui é um modelinho. Cada pulsar tem a sua frequência, seu período, né? Tudo como se fosse uma impressão digital, né, que a gente tem. Bom, eu falei sobre radiação síncrotron. Né? E eventualmente vocês podem estar se perguntando, eu já ouvi isso em algum lugar. Né? Na verdade, provavelmente sim, né? Especialmente no Brasil. Então, nós temos um laboratório chamado Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, LNLS. Então, ele basicamente é um acelerador de partículas, né? Então ele tem essa trajetória circular, tem uma outra menorzinha aqui mais ovalada. E percebam que saindo assim pela tangente né, do círculo do acelerador, tem vários laboratórios. Cada um desses são laboratórios diferentes, faz pesquisas diferentes. Tá? Então ali elétrons são acelerados esse acelerador a velocidades relativísticas próximas da velocidade da luz. E aí ele acaba emitindo radiação síncrotron, né, que são detectadas, são direcionadas para esses laboratórios. E aí o pessoal faz pesquisa de todas as áreas, física, química, biológica, tecnológica, medicina e por aí vai. Uma quantidade imensa de pesquisas feitas nesses laboratórios. Tá? Entretanto, a gente já tem um laboratório bem mais completo, né, que é o Sirius, o acelerador de partículas Sirius. Então, você percebe que é muito maior, né, do que o LNLS. Né? O Sirius é um acelerador de partículas do mesmo tipo, né, ele emite radiação síncrotron. E dessa categoria, ele é um dos maiores e melhores do mundo. Né? Então, há pesquisas extremamente de ponta sendo feitas nesse laboratório. Gente do mundo todo vem aqui para fazer pesquisas com ele, com parcerias com instituições brasileiras e etc. Ele é do mesmo tipo, só que ele é muito maior, né? Então ele consegue até fazer pesquisas muito mais desenvolvidas, etc. E esse acelerador também foi importante no estudo da Covid, né, do vírus, do coronavírus. Ver como que é a forma do vírus, como que ele interage com as proteínas, como que ele faz a transmissão, como ele se multiplica, etc. Você consegue fazer essas pesquisas usando a luz síncrotron que esses aceleradores conseguem emitir. Né? Aqui eu só vou fazer uma ressalva de não compararem o acelerador, esse tipo de acelerador, com aquele do CERN, que fica lá entre Suíça e França, o gigantesco lá, porque aquele lá é um colisor de partículas, ele acelera e colide partículas. E na verdade aqui basicamente no Sirius é usado elétrons, e no colisor de partículas muitas vezes eles usam núcleos atômicos bem pesados, com muitos prótons, nêutrons, elétrons, etc. Tá? Então são categorias completamente diferentes os dois,
mas os dois aceleram partículas do mesmo jeito, né? A diferença básica é que esse emite radiação, que aí é usada nas pesquisas, e o quanto aquele do CERN ele colide partículas para ver o resultado, ver o que sai dali e tudo mais, né? São categorias completamente diferentes. E aí, para terminar, né, eu peguei essa imagem dessa galáxia M82X2. É uma composição feita por uma imagem na luz visível, né, que é essa luz mais branquiçada, né, que está nesse ângulo aqui, com uma observação feita dessa galáxia por raio-x, que é essa parte mais azulada. Então, até parece que seria duas galáxias, mas é uma só. Então, quando você mistura observações feitas por comprimentos de ondas diferentes, você tem informações diferentes. Por que eu escolhi, para terminar esse vídeo sobre pulsares com essa imagem? Porque na região central dessa galáxia, há um dos pulsares mais brilhantes já detectados. Tá? Então, ele está mais ou menos, não é necessariamente esse pontinho vermelho aqui, ele está nessa região central dessa galáxia. Então, lembrando, né, nós conseguimos observar os pulsares quando um desses cones ele acaba passando, né, pela Terra. Aí a gente consegue fazer o estudo desses pulsares. E, obviamente, um objeto muito importante que ajudou muito no estudo dos pulsares foi o telescópio espacial Chandra, que era um telescópio espacial que era focado em observações de raio-x, né, que ficou muitos anos no espaço e nos ajudou a descobrir muitas coisas, né, estudar muito sobre o universo. Okay? Então espero que você tenha gostado um pouquinho, entendido do pulsar, a relação dele com pesquisas feitas, né, não só no Brasil, mas no mundo, a questão da polêmica com o Prêmio Nobel, né, da história da descoberta dele. Tá? Então, se gostou, peço que curta, que compartilhe. Siga a gente, né, da Revista Astronova nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Né? E agradeço desde já e até uma próxima. Muito obrigado.